aqui é Carolina Risotto, tudo bom? Pra quem é novo aqui no canal, eu sou carioca e eu moro nos Estados Unidos há 5 anos. Eu morei quase 3 anos em Nova York e eu tô mais ou menos 2 anos morando aqui em Los Angeles. Eu moro aqui trabalhando na área de entretenimento, então eu trabalho com cinema, televisão, fotografia, eu ajudo em parte de filmagem, produção e também de criação de conteúdo. Aqui você tem que sempre fazer um pouquinho de tudo. Então, já que eu tenho essa experiência, eu achei que seria uma ótima oportunidade de fazer um vídeo explicando um pouco como é morar nos Estados Unidos. Eu vou focar, é claro, em experiências mais específicas, como morar em Nova York e Los Angeles, mas eu vou falar de várias categorias diferentes, como, por exemplo, como é o dia a dia aqui, a energia da cidade, como é a cultura do trabalho, como é fazer amizades e a parte de, tipo, namoros e tal. Então fica ligado e bora começar a falar um pouquinho sobre como é morar nos Estados Unidos. Ah, e é claro, lembre-se de se inscrever no canal e de curtir esse vídeo se você gosta desse tipo de conteúdo. Vamos começar falando primeiro, tipo, sobre ambiente e como é que é a vida em Nova York. Nova York é uma cidade, tipo, com muito concreto. Tem muito prédio e pouca natureza. Então pra galera que é de São Paulo aí, tu tá já acostumado. É uma cidade cheia de pessoas ambiciosas, imigrantes, que foram pra lá mudar o estilo de vida. E essa energia, tipo, eletrizante de pessoas correndo atrás dos sonhos é muito contagiante. Ao mesmo tempo, tipo, a energia da cidade pode ficar um pouco opressiva, porque boa parte do ano é bem frio, sempre tem uma nevasca super aleatória. Inclusive tem um vídeo no meu canal que... Tem 2 vídeos no meu canal que são sobre nevascas em Nova York. Enfim, a cidade fica assim, bem gelada, mas... Cara, não tem nenhuma cidade no mundo como Nova York. Já Los Angeles é um pouquinho diferente. Aqui, tipo, por exemplo, eu moro numa área super bem localizada, perto de bares e vida noturna e do trabalho. Só que ao mesmo tempo é uma rua suburbana, com tipo árvores, eu escuto passarinhos quando eu acordo de manhã. Então eu acho que é um bom equilíbrio entre vida urbana e suburbana. Além disso, também tem muito mais natureza aqui em Los Angeles. Se você quiser saber mais sobre as diferenças entre Nova York e Los Angeles, eu tenho um vídeo no meu canal do YouTube justamente sobre isso. Agora, falando um pouquinho mais da cultura de trabalho, o que eu gosto muito daqui é que tem um senso de empreendedorismo. Há muitas pessoas que estão criando os próprios projetos e seguindo os próprios sonhos. Essa energia também está presente entre jovens, tipo adolescentes, jovens adultos. Então você está sempre tipo exposto a essa energia, a essa ambição. E outra parte muito maneira aqui do trabalho nos Estados Unidos é que, cara, pro americano não importa a sua idade. Se você é motivado, está disposto a aprender e é profissional, eles vão querer te acolher. E tem muito também o senso assim de mentorship, né? Ou seja, de mentores, de pessoas que te contratam, mas também estão lá para te guiar e te ajudar a aprender. Isso tudo, assim, torna a experiência de morar aqui muito especial, principalmente na área de crescimento profissional. Agora, se a gente for falar das pessoas, a gente tem que falar sobre americano e imigrante. O povo americano é muito diferente do brasileiro, no sentido de que leva tempo para conseguir intimidade, eles são um pouco mais distantes, eles não são muito de toque, eles são um pouquinho mais, assim, reservados nesse sentido. E eu tive muita dificuldade, inclusive, quando me mudei pra Los Angeles, porque eu tava morando sozinha aqui, eu não conhecia ninguém, e eu não me mudei pra cá pra estudar. Mas se você vem pro exterior pra fazer intercâmbio, estudar na universidade, é um pouquinho diferente. Geralmente, tipo, tem muito mais um programa, um incentivo da própria universidade ou da high school de envolver os alunos e ter certeza que tá todo mundo interagindo e sim, ficando amigo. Não é esse tipo de preocupação quando você vem aqui só pra trabalhar. Já os imigrantes são diferentes dos americanos. E o que eu acho interessante de você estar aqui é justamente isso. Você interage com frequência com pessoas do mundo inteiro. Assim como você aprende como o americano é e como você faz amizade com o americano, você também aprende um pouco mais sobre como é se tornar amigo de um francês ou de um italiano, boliviano. Quando a gente tá falando de aquela pegação, lance da boate, namoreco, são o quê? As regras aqui são diferentes, né? Sabe como no Brasil tu vai pra boate e é papum? Aqui é que as coisas demoram um pouquinho pra acontecer. Inclusive já falei com várias amigas minhas americanas e elas falam assim, eu tive que chegar no meu namorado, ou eu tive que chegar em tal cara na boate. Os caras não chegam. Já que as pessoas não se encostam aqui muito, principalmente os americanos, acaba assim que quando você conhece uma pessoa no bar espontaneamente, os caras não encostam e eles ficam inseguros de dar em cima, mesmo se você tá dando bola. Então, muitas vezes a mulher tem que tomar a iniciativa. Mas assim, essa é basicamente a minha experiência. Eu geralmente exploro mais os imigrantes. Mas isso é outra parte interessante, né? Você aprende, tipo, como cada país diferente namora. Na França, por exemplo, se você sai com um francês, se você beijou uma vez, meio que já automaticamente vocês são meio que exclusivos. Nem que vocês só namorem por 2 semanas. Tipo, vocês são exclusivos por aquelas 2 semanas. A experiência social aqui é muito diferente. E isso nos leva pro próximo assunto.
lado dos Estados Unidos, os bares ou boates fecham tipo às 2 da manhã. E, gente, não tem ataque cardíaco, tá? Nova York geralmente fecha às 4. Tem vantagem, gente, da night acabar um pouquinho mais cedo, né? Que você pode acordar cedo, aproveitar o dia, ser produtivo, né? Só que o que é legal dos bares e dos boates, pelo menos que eu já visitei aqui, é que tudo é meio que um show, uma experiência. Então você tá entrando, a porta não é uma porta, é uma geladeira. Aí você entra na geladeira e você chega no bar. Tem um bar aqui chamado La Descarga, sim, a descarga, isso mesmo. Basicamente, pra você entrar, é um closet. Então você entra no closet e você tá no bar. Tem outro bar aqui chamado No Vacancy, que tem um mini teatro antes de você entrar. Os bares fecham mais cedo, mas não deixa de ser uma experiência. Se você quer morar nos Estados Unidos ou se você quer fazer intercâmbio, tudo é possível, tá? A maneira como eu cheguei aqui, por exemplo, tem toda uma história elaborada. Não foi fácil. Eu tive que sacrificar coisas como minha família. Muita gente manda mensagem perguntando: você não sente falta da sua família? Sinto. Eu sinto muita falta da minha família, eu sinto muita falta do meu país, eu sinto falta da comida, das pessoas, dos meus amigos, da vida que eu construí lá. Mas assim, a razão que eu estou aqui e o que me mantém motivado é porque eu tenho um propósito. Então, se você quer fazer intercâmbio e morar no exterior, eu pensaria: por que eu quero fazer isso? Qual é o meu objetivo? Qual é o meu propósito? O meu propósito é, basicamente, me tornar a melhor profissional possível na indústria de entretenimento. E eu também quero continuar aprendendo sobre culturas diferentes, me enriquecer, amadurecer e me tornar mais independente ainda. Eu sinto que eu consegui um senso muito grande de independência, principalmente quando eu mudei para Los Angeles. Eu fiz um vídeo, inclusive, também em inglês com legenda em português, sobre por que eu mudei para Los Angeles. Vocês podem assistir aqui no YouTube. Só vem, gente. Tudo é possível. Sempre que vocês precisarem de ajuda ou algum conselho, eu tô feliz de ajudar ou responder suas perguntas. Compartilhe os seus sonhos e suas experiências aqui nos comentários. Vamos conversar com outras pessoas que também têm o sonho de vir pro exterior, trocar ideias, mas isso aqui é só o começo. Lembre-se de se inscrever no canal e de clicar no sino para você receber notificações toda vez que eu postar um vídeo novo. Por hoje é só. Muito obrigada por assistir. Eu sou a Carolina Risotto e a gente se vê na próxima.